paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Quem acompanha as postagens aqui na comunidade no YouTube sabe que eu coloquei lá que a partir de hoje até o dia 18 de dezembro vai ter vídeo todo dia aqui no canal. E essa semana especial é em comemoração aos 9.000 inscritos. Então já ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos novos dessa semana. Bom, então vamos para o nosso primeiro vídeo dessa semana especial. E hoje o assunto é pessoas que não gostam da gente, pessoas que tentam nos prejudicar. O que fazer? Como lidar com essas pessoas? Vou contar uma história para vocês. Um jovem piloto inglês resolveu dar a volta ao mundo com o seu avião monomotor. Quando ele estava em uma determinada altitude, ele percebeu que haviam alguns ratos em seu avião. Obviamente, ele ficou com muito medo daqueles ratos que estavam ali e pensou em voltar para o aeroporto. Mas então ele lembrou que os ratos não resistem a grandes alturas. Então, ao invés dele voltar ao aeroporto, ele voou cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Os ratos não sobreviveram. E ele pôde seguir tranquilamente a sua viagem. Mas o que você quer dizer, Carol, com essa história? Já vou explicar para vocês. A Bíblia também fala sobre o jovem Daniel. Daniel ele foi constituído pelo rei Dário como um dos príncipes de seu reino. E Daniel se destacava muito entre os demais príncipes e presidentes, pois nele se achava um espírito de excelência, uma sabedoria que vinha do Senhor. O rei, vendo que Daniel se destacava, pensou em constituí-lo sobre todo o reino. E aí os outros príncipes e presidentes sentiram inveja de Daniel e tentaram de alguma forma prejudicá-lo. Procuraram em Daniel alguma falha, alguma coisa para que eles pudessem acusá-lo. Eles não encontraram. Daniel tinha uma postura de servo de Deus. Ele procurava sempre fazer o certo. Como eles não encontraram nada contra Daniel, o que eles fizeram? Foram até o rei Dário, falaram um monte de abobrinha, fizeram o rei constituir como se fosse um decreto para que nenhuma adoração fosse feita a nenhum outro Deus a não ser ao rei Dário. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel tinha uma vida com Deus. Ele era temente a Deus. E de maneira nenhuma ele deixaria de servir ao Senhor. Daniel, quando ouviu esse decreto, sabe o que ele fez? Foi orar como de costume. E a palavra diz que ele orava com as janelas abertas, ou seja, ele sabia quem ele servia e não temeu. Continuou com a sua vida de oração. Os outros príncipes e presidentes, vendo a atitude de Daniel, foram denunciá-lo ao rei. E isso acabou fazendo com que Daniel fosse jogado na cova dos leões. No outro dia, quando o rei foi chamar por Daniel, ele ainda estava vivo. E Daniel disse a ele: o Deus que eu sirvo enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. No final da história, a gente vai ver que aqueles que acusaram Daniel foram jogados na cova dos leões. Não só eles, mas também suas mulheres e seus filhos. Mas o que eu quero dizer para vocês, falando sobre essas duas histórias, a do jovem inglês e sobre a história do jovem Daniel. O jovem inglês, ao invés de parar o seu percurso, voou cada vez mais alto. E você? Vai parar o seu propósito? Vai deixar de fazer aquilo que o Senhor te deu por causa de comentários maldosos, por causa de olhares estranhos de outras pessoas, por causa de afrontas? Continue com a sua cabeça erguida e vá em frente, não pare. Sabe por quê? Porque pessoas assim, que não gostam da gente, que falam mal, sem motivo, elas querem que sejamos iguais a elas, estacionados, estagnados na vida. Mas se você não der ouvidos e voar cada vez mais alto, depois de um tempo você vai perceber que elas irão parar de te incomodar, porque não vão resistir à altura que o Senhor vai te levar, à profundidade, o nível que o Senhor vai te levar. Agora, se você der ouvidos e parar, você vai deixar de receber aquilo que o Senhor tem para você. Imagine a vista maravilhosa que aquele piloto viu quando voou cada vez mais alto, cada vez mais alto. Se você parar, se você deixar que as ofensas atinjam
o seu coração, você vai deixar de ver a vista maravilhosa que o Senhor tem para te mostrar. E o jovem Daniel ouviu o decreto, soube da má intenção dos corações daqueles homens. Ele ficou com medo de orar? Ele parou o seu estudo bíblico? Ele deixou de servir ao Senhor? Não. Ele foi orar como de costume e nem fechava as janelas. Não estava nem aí para quem pudesse ver. Ele sabia quem o guardava. E no final o Senhor honrou a fé de Daniel. Seja como jovem inglês ou como jovem Daniel. Não deixe que te parem. Não deixe que essas pessoas impeçam de você receber aquilo que Deus tem para você. São coisas grandes. Guarda os comentários maldosos em uma sacola furada. Deixe entrar por esse ouvido e sair pelo outro para você poder sobreviver. Sei que é difícil, mas se toda vez que você ouvir um comentário ruim, se toda vez você souber que alguém não gosta de você e parar por causa disso, pelas palavras, pelas ofensas, pelas atitudes más, você nunca vai alcançar teu propósito. Então se fortifique na presença do Senhor, ore diariamente, se alimente de palavra, de oração, fique forte. Se você não comer e não beber dele, você não vai suportar as dificuldades e as afrontas dos outros, os laços do inimigo. Você precisa ficar saudável espiritualmente para poder combater todos os males e então alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Bom, eu espero que essa palavra tenha falado com vocês assim como falou comigo. E eu encontro vocês novamente amanhã. Deus os abençoe.